Nós temos todas as terças-feiras aqui, né, para as meninas que estão vindo hoje a primeira vez, né, apresentar aqui a Sabrina e a Emília, estagiárias, né, que estão nos acompanhando agora. E nós temos todas as terças, desse momento já faz muito tempo, e de umas terças para cá a gente tem estudado sobre a identidade de Jesus, né? Quem é Jesus? De acordo com declarações do próprio Jesus, o que é mais maravilhoso, né? Então, no Evangelho de João, em 7 momentos, Jesus ele fala sobre ele, quem ele é, certo? E a gente tem meditado nas terças-feiras sobre isso, né? Então, ele começa, e a gente já falou, né, sobre algumas dessas declarações. Quem lembra da primeira? Pão da vida. Isso, eu sou o pão da vida. A gente refletiu sobre isso, né? Quer dizer, ele é a nossa necessidade básica, né? Assim como o nosso corpo precisa do alimento, a nossa alma, o nosso coração precisa de Jesus. Por isso que é tão importante um momento como esse, né? Para a gente renovar as nossas forças, para a gente buscar Deus. Porque nós não podemos viver sem Ele, né? Assim como o nosso corpo precisa do alimento para viver, a nossa alma precisa de Jesus. Por isso esse momento, por isso que a gente tem que buscar Deus, né? E aí, no segundo momento que a gente falou sobre isso, quem lembra? A luz do mundo. A luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo, né? Quer dizer, Jesus vem para dissipar todas as trevas, né? Iluminar os nossos caminhos. No terceiro momento, nós falamos sobre, quem lembra? Eu sou a porta. Eu acho que nesse dia você não veio. A porta das ovelhas, né? Eu sou a porta das ovelhas. E aí nós falamos de Jesus como uma porta, como aquele que nos dá acesso a Deus, né? Aquele que nos leva, o único que pode nos levar ao céu um dia. Todos nós queremos ir para o céu, né? Claro. Né? E para isso, amém. Para isso, pega uma cadeira, Ju. Nós precisamos passar pela porta, né? Isso a gente viu, foi a terceira declaração, né? Do eu sou de Jesus, né? No Evangelho de João, eu sou a porta. E hoje nós vamos para a quarta declaração, quarto eu sou de Jesus, que eu acho maravilhoso, né? Tem aí num papelzinho que eu dei para vocês. Quem é que pode ler? O papelzinho tem um versículo que fala sobre o quarto eu sou de Jesus. O bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Pronto. Nessa declaração, Jesus ele se autodeclara como o bom pastor, né? Maravilhoso. O bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. E Jesus é o bom pastor. E quem são as ovelhas? Nós, né? Então eu trouxe aqui uma ovelhinha. A primeira decoração do quarto do Samuel, meu filho mais velho, que vai fazer 12 anos, era de ovelhinha. Então tem ovelhinha de todo jeito. Ovelhinha gordinha, ovelhinha mais magrinha, eu trouxe essa daqui. E nós somos comparados por Jesus a ovelhas, né? E aí eu pesquisei um pouquinho algumas características das ovelhas, que eu vou falar aqui algumas bem rapidinho, para a gente entender por que Jesus nos comparou a ovelhas. As ovelhas são extremamente frágeis. As ovelhas, elas são animais medrosos por natureza. Elas são animais que não têm defesa própria. Diferente do leão, que tem garras, dentes afiados, né? Diferente do guepardo, que corre, né? A ovelhinha nem correr sabe, então se vier o predador, ela fica totalmente indefesa, é um animal indefeso, né? É um animal totalmente dependente. A ovelha não pode viver só, sem um pastor, porque ela não consegue nem diferenciar o alimento. Se o pastor não levar ela para o pasto, ela come flores venenosas, ervas daninhas e ela acaba morrendo. Ela é tão dependente que se ela cair por algum motivo nessa posição e não tiver um pastor para virar ela de volta, ela morre. Ela não consegue. Então é um animal
altamente dependente, altamente frágil, altamente indefeso. É um animal. Também, outra característica muito interessante dela é que ela consegue distinguir a voz do pastor. Então, se o Wellington for lá no rebanho do seu Ribamar, para tentar pegar as ovelhas do seu Ribamar, ele pode fazer de tudo. Pode chamar, pode, né, ir lá, tentar levar. Elas não seguem, mas se o seu Ribamar, que é o pastor das ovelhas, for lá, rapidinho, não precisa nem ele fazer como o vaqueiro faz com as vacas, que vai atrás, não, ele só chama. E as ovelhas seguem o pastor. Ele vai na frente e as ovelhas seguem o pastor. Então, com essas características, a gente já pode entender um pouquinho. Tem outra característica também interessante. A ovelhinha, facilmente, ela se desvia do rebanho. Se não tiver um pastor, ela vai se desviar, ela vai sair ali do rumo e ela vai se desviar e provavelmente ela vai cair nas mãos do predador, então cair no precipício, né? Segue outro rumo, né? Segue outro rumo, né? E lá, pessoal, em Isaías 53, 6, eu não vou abrir porque sei que o tempo está bem avançado para todo mundo. Mas a Bíblia diz que todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, cada uma seguindo o seu próprio caminho. Então aí a gente já consegue se identificar um pouquinho com as ovelhas desgarradas, né? A Bíblia diz que todos nós éramos como ovelhas desgarradas. O que é ser como ovelha desgarrada? É escolher o seu próprio caminho e não do pastor. Nós temos essa tendência pelo pecado, né? Pela nossa natureza pecaminosa de fazer a nossa própria vontade e não a de Deus, né? É exatamente isso que é o pecado. Mas graças a Deus que nós temos um bom pastor, né? E que em outro momento Jesus ele fala, né, que o bom pastor ele deixa as 99 ovelhas e vai em busca da ovelha perdida. E quando ele acha a ovelha, ele bota no braço, ele cuida, sara as feridas e leva de volta. Foi exatamente isso que Jesus fez. Jesus ele veio a esse mundo para buscar e salvar o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, mas Jesus ele veio nos achar. E isso é maravilhoso. Outra característica, olha aí que coisa boa. Que surpresa maravilhosa. Tem mais papelzinho aqui. Então, para as meninas que chegaram agora, né? A gente está no quarto eu sou de Jesus, né? A quarta declaração de Jesus no Evangelho de João, em que ele diz que ele é o bom pastor, né? O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. E nós somos ovelhas. A gente já viu algumas características das ovelhas aqui. A primeira que a gente pode se identificar é que nós somos ovelhas desgarradas, né? Escolhendo muitas vezes os nossos próprios caminhos. A segunda característica que nos faz parecer com ovelhas é que assim como as ovelhas elas são totalmente dependentes e frágeis, nós também somos, né? Nós também somos. O que é que está acontecendo agora, né? Essa pandemia, bastou um vírusinho microscópico para mudar, né? Para mostrar como nós somos frágeis. Uma coisa tão pequena mudou o mundo e virou de cabeça para baixo, não é? Porque nós somos frágeis. E nós, assim como uma ovelhinha que não pode viver sem um bom pastor, nós não podemos viver sem um bom pastor também. Né? Certa vez Jesus ele olhou para uma multidão e se compadeceu dela, porque eram como ovelhas, estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus teve pena na multidão. Com certeza, se Jesus olhasse para a multidão hoje, ele diria a mesma coisa. Pessoas aflitas, exaustas, por quê? Porque são como ovelhas que não têm pastor. Né? Nós não podemos viver sem um bom pastor. Nós precisamos ter alguém para nos guiar. Porque assim como a ovelhinha, ela não sabe distinguir se a comida é boa ou não, se o caminho que ela está andando é o certo ou não, nós também não sabemos. Em Provérbios a Bíblia diz: há caminho que a homem parece bom, parece direito, mas é caminho de morte. Né? Nós não podemos viver sem ter um bom pastor para nos
direcionar, para guiar os nossos caminhos. Em terceiro lugar, assim como a ovelhinha, né, uma característica para as meninas que chegaram agora, elas conseguem distinguir a voz do pastor de todas as outras vozes. Nós também, quando nós reconhecemos que nós somos ovelhas desgarradas e decidimos ter Jesus como o bom pastor, nós passamos a ouvir a voz dele. A voz dele passa a ser tão importante para a nossa vida. Nós não só ouvimos a voz dele, mas nós seguimos a ele. Assim como a ovelha, ela consegue ter um relacionamento com o pastor. Ela consegue perceber que o pastor é diferente de todos os outros. O pastor é o pastor dela, né? O salmista Davi diz lá no Salmo 23, acho que um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Salmo 23, 1. Diz aí, Marilene. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando nós decidimos ser ovelhas de Jesus, ter Jesus como um bom pastor, ele não é só um pastor, ele não é só o pastor. Ele é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. Isso envolve um relacionamento entre o pastor e a ovelha, entre eu e Jesus. Isso é maravilhoso. E nós seguimos ele. Às vezes é difícil seguir o bom pastor, Jesus, né? Porque às vezes a gente tem que renunciar. Jesus diz que quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Envolve renúncia. A gente tem que deixar muita coisa que às vezes não está agradando a Deus. Mas vale a pena seguir o bom pastor, ainda que a gente tenha que renunciar. E eu digo uma coisa para vocês, não há nada melhor do que ter Jesus como bom pastor. Ele nos conhece. No versículo lá de João 10, 27, Jesus diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Jesus, ele nos conhece, ele sabe tudo. Né? Com certeza a esposa do seu Wellington não conhece tudo sobre ele. Né? Pode estar com o seu Wellington já há muito tempo, né? Mas não conhece. Mas Jesus conhece tudo, ele sabe qual é a nossa necessidade. Né? A Bíblia diz, ainda a palavra não me chegou à boca, mas tu já conheces. Jesus sabe o que está no nosso coração, na nossa mente. Ele sabe o que é melhor para a nossa vida, ele nos conhece. Ter Jesus como bom pastor é maravilhoso, porque além de nos conhecer, ele nos ama. Não é? Ele diz aí, acho que nesse folhetinho que vocês receberam, quem é que pode ler de novo? Eu estou sem um papelzinho. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Pronto. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. O bom pastor provou seu amor quando ele morreu naquela cruz pelas ovelhas. Não tem pastor melhor do que esse, não. Aquele que dá vida, né? Jesus disse, não tem amor maior, não, do que alguém dar vida pelos seus amigos. E Jesus, ele deu a vida por nós. Ele provou, né? A Bíblia diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É maravilhoso ter Jesus como bom pastor, porque ele nos dá segurança, ele nos guarda. Né? Nesse salmo que a Marilene leu aí, diz, Salmo 23, que ela leu não, que ela recitou, né? De cor. Salmo 23, 1, ela leu, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, quer dizer, ele supre as nossas necessidades. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Ele dá paz ao nosso coração. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Quando a gente tem um bom pastor com a gente pode passar por momentos difíceis, até pelo vale da sombra da morte. Né? Como o salmista está dizendo. A gente pode passar por pandemia, por perdas, por doenças, né? Mas a gente não teme. Porque a gente sabe que tem um bom pastor que está cuidando, que tem o melhor para a nossa vida, que está ali nos protegendo, né? E que nada vai nos acontecer sem que ele permita. É muito bom ter essa segurança de que Jesus cuida, nos guarda, nos supre, nos protege. E para terminar, além de nos dar segurança aqui nessa vida, ele nos dá
segurança eterna. Eu vou terminar só lendo um versículo lá de João, desse mesmo capítulo, em que Jesus diz que é o bom pastor, João 10, quando Jesus diz assim: eu lhes dou, primeiro ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Não tem nada melhor do que ter Jesus como bom pastor, né? Saber que a gente está na palma da mão dele. Ele diz que ninguém, que nada vai nos arrebatar da palma da mão dele. É uma segurança muito grande que a gente tem. É por isso que quando a gente tem Jesus como bom pastor, a gente tem paz, a gente é seguro, porque a gente sabe que está na palma das mãos dele. E ele diz que nada vai nos arrebatar de lá. E o melhor, ele diz: eu lhes dou vida eterna. O maior presente que alguém pode ganhar é vida eterna. Porque esse mundo aqui é passageiro. A gente está aqui hoje e pode amanhã não estar, né? Nossa amiga Grace é prova disso, né? Pastor, um acidente tão bobo, né? Para mostrar isso. A nossa vida é passageira. Mas se a gente tem Jesus como bom pastor, a gente tem vida eterna. E isso é maravilhoso. Nada nesse mundo pode tirar essa segurança que a gente tem quando Jesus é o nosso bom pastor. O senhor ia falar alguma coisa? Então, amém.